Vai lá, Pavanato, fica à vontade. Bom, já ficou uma pergunta da outra, que é ele repudiar. Eu quero ver ele repudiar os alunos que me agrediram na USP, membros do DCE, e repudiar também, inclusive, os que me fizeram ameaça de morte. Vamos ver se ele vai ter hombridade, vamos ver se ele vai ter caráter. Para além disso, eu vou perguntar em relação a um projeto que o pessoal sempre faz oposição aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que eu tenho. Você tem um procedimento que é o procedimento do aborto. É um procedimento polêmico, etc. E tem algumas causas em que a lei permite o aborto no nosso país. Só que o aborto, ele, como qualquer cirurgia, apesar do pessoal do Guilherme aqui defender que é um procedimento seguro, quando é feito com autorização do governo, etc., ele não é seguro, não existe cirurgia 100% segura. Todo procedimento carrega riscos, inclusive riscos psicológicos. Eu proponho você colocar cartazes de conscientização e conscientizar as mulheres dos riscos do aborto, para que elas tomem uma decisão consciente. Eu quero saber se o Guilherme Cortes, ele defende nesse caso, que as mulheres tenham consciência dos riscos do aborto, ou se ele acha que elas têm que ir sem conhecimento para o matador, correndo risco de vida e, inclusive, riscos psicológicos. Então você tem aí os teus 3 minutos. Deixa eu só falar uma coisa, porque ele diz que tem que investir mais na educação básica, mas, volto a dizer, o governo que ele defende, a turma que ele faz parte, tiraram 11 bilhões de reais da educação básica aqui no estado de São Paulo, diminuindo o investimento da rede estadual para menos do que o piso. Segundo lugar, já disse, repudiu qualquer forma de violência política, fico feliz que agora isso está sensibilizando ele, porque o que eu mais vi foi a extrema-direita incentivando todo tipo de violência contra seus adversários. Ele foi do MBL e o MBL passou anos falando que a Marielle era esposa do Marcinho VP, para justificar o assassinato dela. Agora, eu acho que por muitos anos os homens decidiram sobre o corpo das mulheres, né? Eu acho que no debate dos direitos reprodutivos, do aborto, elas deveriam ter mais voz do que nós. A imensa maioria dos projetos anti-aborto que a gente tem, inclusive que é uma boa parte da produção legislativa inútil do Pavanato, elas são feitos por homens e colocando as suas crenças religiosas acima de qualquer política pública. Eu defendo. O aborto é um problema de saúde pública. Em 2017, uma pesquisa revelou que 50% dos brasileiros alegam que já conheceram uma mulher que foi submetida a um processo de aborto por algum motivo. A questão é que enquanto você não regulamenta isso corretamente, a mulher rica ela vai lá numa clínica no Brasil, nos Estados Unidos, e ela tem o direito de realizar o aborto, e a mulher pobre ela vai lá num carniceiro, isso aí vai causar traumas para a vida dela, e ela pode sair presa. Aliás, eles tentaram aprovar um projeto lá na Câmara dos Deputados para que você criminalizasse até nos casos previstos na lei hoje. Ou seja, estupro de vulnerável. Que uma criança fosse abusada pelo pai, pelo pastor, pelo professor, por quem quer que seja, ela fosse punida com pena de cadeia por mais tempo do que o abusador dela, do que o estuprador dela. Eu defendo, sim, educação sexual para que os nossos jovens eles tenham acesso ao conhecimento, planejamento familiar, métodos contraceptivos, aprendam sobre a sua sexualidade e justamente por isso eles não se exponham a situações de risco. Aliás, a extrema-direita ela sempre é contra isso, porque ela fala que você não deve tratar isso nas escolas em lugar nenhum e daí você deixa o nosso jovem vulnerável, não conseguir identificar um abuso, coisa do tipo. E eu defendo o acesso, inclusive, aos métodos contraceptivos para que a pessoa não tenha que ser levada a interromper uma gravidez. Agora, o que o Pavanato quer, como ele próprio disse que ele gosta mais de teologia do que de política, é impor as crenças religiosas dele, que eu muito respeito, que ele tem todo o direito de ter, por cima da política pública. É isso que a gente está vendo. Eles dizem que eles defendem a vida desde a concepção, mas o que me parece de verdade, Pavanato, é que vocês defendem a vida só até a concepção. Porque depois que a mulher ela dá a luz, se vira. Aí esse jovem aí fica no mundo, e daí se for negro, pobre na periferia, a gente teve um aumento de 120% nos casos de violência policial contra jovens de 10 a 19 anos. Se for palestino, então, nem se fala, porque daí eles não estão aí para o que está acontecendo lá, para as nossas crianças nesses casos. Então eu acho que é muita hipocrisia da extrema-direita, e eles tentam colocar as crenças religiosas deles, que tem todo o respeito e que ele tem o direito de as ter, mas impor elas sobre as políticas públicas que a gente precisa ter para proteger a vida das nossas mulheres, que eu acho que deveriam ter o protagonismo na tomada de decisão sobre os seus corpos. Pavanato, você tem 2 minutos para tua réplica. Vejam que ele divagou e não respondeu a pergunta se ele é a favor ou não da conscientização das mulheres tomarem a decisão com consciência, sabendo dos riscos que um aborto implica. Ele falou aqui, minha crença religiosa, óbvio, ele tem preconceito religioso, ele inclusive tem projeto para perseguir pastor e padre, então óbvio que ele vai desdenhar da minha crença religiosa. Eu disse aqui que no meu tempo vago, no meu hobby, ter contato com conteúdo teológico. Inclusive, estou fazendo um mestrado de teologia e isso me satisfaz. E não tem problema nenhum com isso. E com certeza a minha fé influencia, sim, a minha atitude enquanto parlamentar. Agora, quando eu estou na arena pública, eu argumento com fatos. E quando a gente vai se debruçar sobre os fatos, a verdade é que um bebê, desde a concepção,
Ele é um ser humano. Se ele é um ser humano desde a concepção, nós temos que proteger essa vida. Ela não é uma vida menor que qualquer outra vida. Se você diz que um ser humano, simplesmente por ser mais desenvolvido, ele não pode ser morto, mas um ser humano menos desenvolvido, ele pode ser morto, você está dizendo que você está criando um pressuposto lógico de que o desenvolvimento torna a pessoa mais digna ou menos digna. Eu não concordo com isso. Eu acho que um ser humano ele é digno, independente da condição de consciência dele. O argumento dele geralmente é, mas ainda não desenvolveu a consciência. E um bebê que tem pouca consciência, ele é menos digno do que eu? Eu acho que não. Eu acho que ele deve ser protegido. Mas eles precisam. O pessoal ele tem o culto à morte. Eles defendem realmente você matar crianças no ventre. E eles deixam isso claro. Aí eles vão pegar sempre os casos mais absurdos. Ah, uma menina que sofreu violência. Beleza, realmente é um caso muito complexo. Agora, eles não defendem só nesses casos. Eles defendem um aborto, inclusive, se a mulher foi irresponsável e engravidou. Ela tira como se fosse uma verruga. Como se não fosse uma vida, um ser humano. E isso tá normal. E eles defendem isso, o genocídio moderno, como se fosse normal. E veja, que argumento religioso eu usei aqui pra falar disso? Não precisei usar. Porque são os fatos. Eles matam vidas no ventre. Ponto final. Ele falou, você só fala de aborto, etc. Diz mais de 50 projetos meus, 2 são sobre aborto. E o pessoal quer me impedir de colocar cartaz pra que as mulheres tenham consciência e saibam que o aborto pode matar. Olha só que absurdo. Bom, então agora você tem uma tréplica de 1 minuto. Vai lá, Cortez. Olha, não trouxe o abortinho hoje, o abortilso, aquele boneco que você costuma trazer pra fazer sensacionalismo? Porque você traz esse boneco aí nos debates justamente pra você chocar as pessoas e impressionar elas mais do que ganhar no argumento. As pessoas estavam perguntando na rede social se você ia trazer. Quem desdenhou da religião alheia foi você, quando eu falei que eu sou cristão também. A questão é que a minha religião, que você não respeita, ela não impacta no meu senso da política pública. O que vocês querem é isso. Vocês não querem que tenha educação nas escolas, vocês não incentivam métodos contraceptivos e depois vocês não querem que a mulher tenha o direito de interromper a gravidez nos mais variados casos. Que ele fala, pega um caso extremo. O caso extremo foi proposto pelo seu deputado, líder da sua bancada, o Sóstenes, na Câmara dos Deputados. Não é eu que estou inventando isso, Lucas. O líder da sua bancada na Câmara dos Deputados propôs um projeto, o do Nascituro, para você mandar para cadeia uma pessoa que sofre estupro de vulnerável, uma criança, por mais tempo do que o abusador dela. E você fala que isso é um caso extremo, vai tirar satisfação com o líder da sua bancada.